Olá pessoal, vamos hoje verificar a aplicação, ou seja, o uso da perspectiva no cotidiano. Então, como e de que maneira a gente precisa da perspectiva. Um exemplo prático usando a perspectiva cônica com um ponto de fuga. Vamos ao desenho. Perspectiva usando um ponto de fuga. Vamos ver para que a gente precisa, aonde nós utilizamos. Então, naquele vídeo anterior, nós falamos da figura geométrica básica e ali nós ficamos entendendo os três tipos básicos de perspectiva e agora nós vamos aplicar a perspectiva cônica com um ponto de fuga. Então, a gente vai traçar um quadrado ou uma figura quadrangular. Não se preocupe que, por ser a mão livre, as linhas que você vai fazer não vão sair todas retinhas, não tem que se preocupar. O importante é exercitar, fazer o exercício, soltar a mão, ok? Então solte a mão e vá se aperfeiçoando conforme você risca, você desenha. Então aqui está a nossa primeira figura. Então o que nós vamos fazer basicamente dentro deste plano? O que é vertical? Paralelo. E o que é horizontal? Paralelo. O que vai dar profundidade, que são aquelas linhas que vão convergir para o ponto, aí sim, essas não vão ficar paralelas, né? Vão ficar oblíquas. Vamos encontrar um espaço e colocar o centro, o local para onde essas linhas vão convergir. Então nós vamos fazer o nosso ponto de fuga. Vamos imaginar um ponto de fuga mais ou menos aqui, ó. Então eu vou fazer uma cruz para que a gente enxergue. Ele está aqui, ó, tá? Então virão todos para cá. Vamos começar então com as paredes. Então eu vou do ponto de fuga para esse vértice das quinas aqui, ó, traçar uma linha. Para o outro lado, eu pego daqui para lá e traço, certo? Mesma coisa eu vou fazer daqui para lá. E aqui, a mesma coisa. Muito bem. A partir daí, a gente começa a inventar coisas. Então vamos lá. Vamos imaginar que aqui eu tenha um pedacinho de parede e vou construir aqui uma porta. Essa porta está aberta e aqui é uma pequena parede que precisa ter uma espessura. Eu vou fazer um cálculo mental, ou seja, um chute aqui, para determinar que a espessura dessa parede é isso aqui, ó. Aí vem o segredo. Aonde eu vou parar para que meu desenho realmente tenha a ideia de profundidade? É assim. Você vai agora do seu ponto, pode até passar um pouquinho, depois a gente só risca aonde deve para construir o desenho. Então, neste ponto é onde termina. E aqui, mesma coisa, eu venho. Então, estamos determinando a espessura da parede. E aqui é paralelo. Então, paralelo a este, a gente traça esta outra linha. Se houver uma parede do outro lado, ela vai continuar como essa. Então, ela para por aqui e continua deste lado aqui. Vai, né? Porque mesma direção. E vamos parar ela aqui, vem paralelo, para construir uma outra parede ali. Encontramos um ponto, agora vem a vertical para determinar aonde está a nossa parede. Aproveitando, a gente já pode construir mais uma porta aqui um pouco menor.
aqui é paralelo a esta linha. Então significa que por ser paralelo vai convergir para este ponto. Então olha só o que vai acontecer. Ó. Eu vou determinar que a altura é aqui, nesse lugar. Então eu venho com este ponto a este e agora é só fazer o encontro. Então esta é a nossa parede. Essa parede também tem uma espessura. E aqui ó, vai paralelo, porque paralelo, paralelo. E paralelo aqui também. Depois que fez o paralelo, traça a espessura da parede. E esse daqui, a mesma coisa, esse pouquinho que vai. Essa parede aqui, ela continua do outro lado. Então, o paralelo aqui, ela vai, interrompe e continua do outro lado. Vamos, então, construir uma outra deste lado, que também, né, tem essa parede para ela não ficar... Vou determinar já uma espessura aqui, ó. Essa parede, que seria a espessura, estaria paralelo a isso. Então, paralelo estaria aqui. Se tiver uma parede do outro lado, vem paralelo aqui. Vou determinar a altura aqui dessa minha porta. Então, como ela deve ser paralelo a esta linha, então vem do ponto de fuga e aí nós temos aqui, se tivermos aqui essa parede paralela, nós vamos ter mais um cantinho e segue bem, porque vai aparecer um pouquinho, segue paralelo. Tudo bem até aí? Do lado esquerdo, desse lado, a gente pode construir uma janela mais ou menos por aqui. E ela vai terminar aproximadamente aqui. A altura dela é mais ou menos isso, já determinei. Então significa que essa janela é paralela a estas linhas. Então eu vou para aquele ponto, né? Seguir aqui, ó. Aqui a mesma coisa, esse ponto, não é, ó. Então é só fortalecer um pouco mais e completa. A espessura também é importante, colocar aqui uma espessura nessa parede. Neste ponto vem paralelo, aqui paralelo, e aonde encontrou, vem para o ponto de fuga, não é? Este é a mesma coisa, paralelo, paralelo, se encontram aqui, fortalecendo aqui estes outros pontos. Vamos aproveitar, a gente pode colocar uma mesinha por aqui, né? Então a gente pode pegar uma mesa que está apoiada nessa parede, ela estaria por aqui mais ou menos, né? Esse seria o ponto onde a mesa começa. Paralelo a isto, a mesa viria para cá. E se eu quero essa medida e esta, então precisa ser o que vem para cá é paralelo a esta parede. Então eu venho com este tom, este toque aqui, ó, ponto de fuga. E essa é a medida, então olha só, ela vai bater aqui, ó. Vou determinar que ela termina aqui, então, ou aqui, acho melhor. Então eu venho paralelo aqui, ó. Esse ponto aqui. Complementa. E aí determino aqui uma espessura para a minha parede, que vem daqui, aonde terminou este ponto, né? Eu volto para o paralelo desta outra parte, que vai terminar no canto aqui. Imaginando que isso aqui está apoiado em alguma coisa, vamos colocar então um apoio
aqui. Esse apoio, então, para saber o tamanho do outro, é só traçar. Se eu tenho essa medida, ó, vem e vem. Então, significa que este já estará menor. Certo? E aí ele vai descer, porque é um pé. Vai descer nessa espessura. E tem que apoiar aqui no chão. Eu não posso parar aqui, porque senão ele fica no ar. O chão está daqui para cá. Então tem que estar apoiado desse ponto para cá. Eu não posso fazer esse pé, terminar ele aqui, senão ele fica no ar. Ele tem que vir para cá. Então eu tenho que ter essa noção para colocar o meu pé que apoia o tampo da mesa no chão. Determinei essa medida, eu quero saber quanto mede essa. É só traçar aqui, ó. E aonde coincidir, né, é o outro pé, que estaria aqui. Então vamos traçar mais forte. Tudo bem até aqui? Aproveitar que aqui tem um espaço, vamos colocar uma prateleira aqui em cima. Então a gente pode colocar aqui paralelo, dar uma espessura, vamos dar uma espessura que seja mais fácil de ser vista. E aqui, ó, esta é a forma básica geométrica, só que ela precisa de profundidade. E a profundidade que eu vou dar é aproximadamente isso aqui, ó. Eu vou fazer fraquinho, né? Agora, as outras linhas vão convergir daqui, vem, e aí, aonde terminou aqui, ó, é a minha prateleira. Essa prateleira, ela vai ter um apoio aqui, ó. Então, o apoio que está aqui, vem, e esse daqui, ó, vem. Eu termino com ele aqui, e aí ele vai descer aqui, ó. E vai ter uma medida também que está apoiado aqui, ó, na parede, parafusado. Esse daqui vem, porque é a mesma altura, geralmente. Vou determinar que ele começa aqui, então vem para cá, esse daqui vem para cá, a mesma altura, e aí é só descer, e aí temos aqui os parafusos da minha prateleira. Vamos colocar aqui para a gente finalizar aqui um tapete na nossa sala, no nosso quarto, no nosso cômodo. Então esse tapete ele vai ficar mais ou menos, aliás, a gente pode fazer ele apoiado aqui, ó, um tapete que tem, que vai daqui até aqui, ó, esse espacinho onde está essa altura do comprimento do tapete. A largura, eu vou dar uma largura que vem daqui até aqui. Então uma das medidas você determina, depois você acha as outras. Determinei uma, então eu venho aqui, ó, tá certo? Eu vou encontrar essa, vem, e essa daqui, ó, esse é o meu tapete. E esse tapete, ele tem umas rebarbinhas do lado, então eu posso prolongar, e acho que essas rebarbinhas desse tamanho tá bom. Então é só vir aqui. O que são essas rebarbinhas? São aqueles fiapinhos que ficam, ó, certo? E aí está. Se quiser, para a gente, como é um exercício, vamos colocar esse piso, fazer um piso de madeira, aquelas ripas de madeira, para decorar esse nosso piso. Vamos então. Então a gente vai começar colocando de ponta a ponta. Podemos até interromper aqui ou continuar ele. Vamos fazer um piso contínuo para facilitar aqui a nossa vida. Então, a espessura que nós vamos dar. Então, a gente vem, ó. Vem. E aí, ó. Determine uma medida básica para você ter um certo padrão, e o restante eles vão saindo automaticamente, ó. Dessa medida vai estar aqui. Então a gente vem, seria esse. A outra medida aqui, ó.
E assim nós faremos, né, o nosso. Agora é só fortalecer os pontos principais. Vamos lá então. O que é linha guia, depois a gente apaga. O que vai ficar do desenho é isso aqui, ó, essas linhas que fazem parte da parede. Paralelo e paralelo. Esta linha porque tem a mesa que está aqui na frente. Aqui separando a parede do teto. A parede do teto. Aqui a nossa prateleira final que nós fizemos. Essas áreas muito pequenininhas, esses desenhos pequenininhos, a gente pode fazer com uma outra caneta, né? Uma caneta um pouco mais fina. Aqui estão parafusos ou pregos. E continuamos. A nossa mesa. Horizontal. Aqui aparece um pouquinho, aqui não aparece. Vem nessa direção, nesta direção. Esse daqui é paralelo, paralelo, é paralelo ao piso. Mais uma parede nessa direção. Paralelo aqui, paralelo aqui. Paralelo a parede do lado de lá. E aqui a gente complementa, para e continua. Para fazer esse nosso tapetinho é mais simples ainda. Então é só e aqui, ó, fez parte. Esse tapete, depois a gente vai tratar de texturas numa outra ocasião.
E aí a gente faz, né, as texturas que faltam. Então este encontro resulta nesta linha da parede que sai para cá. O resto fica invisível. Para estas linhas, vamos fazer com essa espessura mesmo, né? Já que estamos traçando. Então vem, ó. E se quiser pode continuar, né? Tranquilo?